Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das Escrituras, sendo mais específico, 1 Nefe, capítulo 15 de O Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Pois bem, sem muitas delongas, vamos ao capítulo 15, que diz o seguinte: A semente de Leí receberá dos gentios o evangelho nos últimos dias. A coligação de Israel é comparada a uma oliveira cujos ramos naturais serão enxertados novamente. Nefe interpreta a visão da árvore da vida e fala da justiça de Deus em separar os iníquos dos justos, aproximadamente 600 a 592 a.C. Esse capítulo 15 é um pouquinho mais longo, tá? Portanto, o vídeo vai ser um pouquinho mais demorado, como vocês podem ver na minutagem aqui embaixo. Pois bem, e aconteceu que depois de haver sido arrebatado no espírito e visto todas essas coisas, eu, Nefe, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que vi meus irmãos e eles discutiam entre si, quanto às coisas que meu pai lhes dissera. Pois ele verdadeiramente lhes dissera muitas coisas grandiosas que eram de difícil compreensão, a menos que se perguntasse ao Senhor, e como eram duros de coração, não procuravam o Senhor como deviam. Então eu, Nefe, fiquei pesaroso com a dureza de seu coração, e também por causa das coisas que tinha visto e sabia que haviam de acontecer inevitavelmente, por causa da grande iniquidade dos filhos dos homens. E aconteceu que fiquei abatido por causa de minhas aflições, pois considerava-as maiores que quaisquer outras, por causa da destruição de meu povo, pois eu vira a sua queda. E aconteceu que depois de haver recuperado as forças, falei a meus irmãos perguntando-lhes o motivo das discussões. E eles responderam: Eis que não podemos compreender as palavras de nosso pai concernentes aos ramos naturais da oliveira e também aos gentios. E disse-lhes eu: Haveis perguntado ao Senhor? E eles responderam: Não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer. Eis que eu lhes disse: Por que não guardais os mandamentos do Senhor? Quereis perecer por causa da natureza de vosso coração? Não vos lembrais das coisas que o Senhor disse? Se não endurecerdes vosso coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos, certamente estas coisas vos serão dadas a conhecer. Eis que vos digo que a casa de Israel foi comparada a uma oliveira pelo Espírito do Senhor que estava em nosso Pai. E eis que não fomos nós desmembrados da casa de Israel, e não somos nós um ramo da casa de Israel? E agora, o que nosso Pai quer dizer sobre o enxerto dos ramos naturais por meio da plenitude dos gentios é que, nos últimos dias, quando nossos descendentes tiverem degenerado, caindo na incredulidade, sim, pelo espaço de muitos anos e por muitas gerações, depois que o Messias se manifestar em pessoa aos filhos dos homens, então a plenitude do evangelho do Messias chegará aos gentios, e dos gentios aos remanescentes de nossos descendentes. E naquele dia os remanescentes de nossa semente virão a saber que são da casa de Israel, e que são o povo do convênio do Senhor. E então saberão e chegarão ao conhecimento dos seus antepassados, e também ao conhecimento do Redentor e do Evangelho que foi por ele ministrado a seus pais. Portanto, virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a ele e ser salvos. E então, naquele dia, não se regozijarão e não darão graças ao seu eterno Deus, sua rocha e sua salvação? Sim, naquele dia não receberão vigor e alimento da verdadeira videira? Sim, e não virão eles para o verdadeiro rebanho de Deus? Eis que eu vos digo, sim, eles serão lembrados outra vez pela casa de Israel. Serão enxertados, sendo um ramo natural da oliveira, na oliveira verdadeira. E isto é o que nosso Pai quer dizer. E ele quer dizer que isto não acontecerá, senão depois de haverem sido dispersos pelos gentios. E ele quer dizer que isto se dará por meio dos gentios, para que o Senhor mostre aos gentios o seu poder, porquanto será rejeitado pelos judeus, ou seja, pela casa de Israel. Nosso Pai não falou, portanto, apenas de nossos descendentes, mas também de toda a casa de Israel, indicando o convênio que haveria de ser cumprido nos últimos dias.
Convênio esse que o Senhor fez com nosso pai Abraão, dizendo: Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aconteceu que eu, Nefe, falei-lhes muito sobre essas coisas. Sim, falei-lhes sobre a restauração dos judeus nos últimos dias. E repeti-lhes a palavra de Isaías, que falou sobre a restauração dos judeus, ou seja, da casa de Israel, e depois de sua restauração, não serão mais confundidos nem dispersos. E aconteceu que disse muitas palavras a meus irmãos, de modo que se tranquilizaram e humilharam-se perante o Senhor. E aconteceu que me falaram novamente, dizendo: O que significa isto que nosso pai viu num sonho? O que significa a árvore que ele viu? E disse-lhes: Era uma representação da árvore da vida. E disseram-me: O que significa a barra de ferro que nosso pai viu? E levava a árvore? E eu disse-lhes que era a palavra de Deus, e todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam, nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Portanto, eu, Nefe, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuía, a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos, sempre, em todas as coisas. E disseram-me: O que significa o rio de água que nosso pai viu? E respondi-lhes que a água que meu pai viu era a imundície, e sua mente estava tão absorvida com outras coisas que não observou a imundície da água. E disse-lhes que era um horrível abismo que separava os iníquos da árvore da vida, e também dos santos de Deus. E disse-lhes que era uma representação daquele horrível inferno que o anjo me dissera estar preparado para os iníquos. E disse-lhes que nosso pai também viu que a justiça de Deus separava os iníquos dos justos, e que seu resplendor era como uma chama de fogo, que sobe eternamente para Deus e não tem fim. E disseram-me: Significa isso o tormento do corpo nos dias de provação, ou significa o estado final da alma depois da morte do corpo físico, ou refere-se às coisas que são terrenas? E aconteceu que eu lhes disse que era uma representação tanto das coisas físicas como espirituais, pois chegaria o dia em que seriam julgados por suas obras, sim, mesmo as obras feitas pelo corpo físico nos seus dias de provação. Se morrerem, portanto, em iniquidade, serão também rejeitados as coisas quanto às coisas espirituais, que se referem à retidão. Portanto, deverão ser levados perante Deus para serem julgados por suas obras. E se suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos. E se forem imundos, não poderão habitar o reino de Deus. Se o habitassem, o reino de Deus seria também imundo. Mas eis que eu vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície, preparado para o que é imundo. E há um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar o reino de Deus ou ser lançada fora por causa de sua justiça, da qual falei. Os iníquos, portanto, serão apartados dos justos, e também daquela árvore da vida, cujo fruto é mais precioso e mais desejável que todos os frutos. Sim, é a maior de todas as dádivas de Deus. E assim falei a meus irmãos. Amém. O que nós podemos ver neste capítulo 15 é que uma das primeiras coisas é que Lamã e Lemuel, mesmo com o pai deles falando sobre as visões, eles ainda estavam com o coração endurecido. E eles discutiam a respeito das coisas que Deus dissera para Lei, que era o pai deles. E eles, em vez de perguntarem ao Pai Celestial o que significava, assim como Nefe fez, eles começaram a discutir, porque tiveram seu coração endurecido, seja lá por qual razão. E Nefe não. Nefe perguntou ao Pai Celestial. E o Pai Celestial respondeu. Assim como eu venho dizendo alguns vídeos atrás. Nós podemos perguntar ao Pai Celestial
todas as coisas e ele nos dirá a verdade, e apenas a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele testifica sobre Jesus Cristo e todas as verdades concernentes ao Espírito, ao reino espiritual. E, portanto, também Nefe, além de explicar o sonho, disse que os maus, né, que são os iníquos, são as pessoas ruins de coração, se enquanto eles estiverem separados do Pai Celestial, enquanto eles se negarem a se aproximar do Pai Celestial, eles não podem habitar na presença santa de Deus. Senão, o reino de Deus seria um lugar imundo. E, portanto, o que nós podemos fazer a respeito disso para não sermos iníquos, para não sermos pessoas ruins ou pessoas más? A dica que eu dou para vocês é, como dizia o presidente Russell M. Nelson, que é esse que está na foto aqui, esse velhinho, que ele faleceu domingo passado, dia 28 de setembro de 2025. E agora ele habita com o Pai Celestial. E ele era o nosso profeta da igreja, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele deu vários discursos inspiradores a respeito de fé, a respeito de famílias, enfim. E uma das frases mais famosas dele, que é a que eu gosto bastante, é a seguinte, pense celestial. O que seria pensar celestial? No meu ponto de vista, diferente do de vocês, ou alguns de vocês vão concordar comigo, é que nós devemos elevar nosso pensamento sempre a Deus. Sempre ter um pensamento de que o que Jesus faria no meu lugar? O que Cristo faria no meu lugar? Que nós podemos pensar também que este mundo, ele não é prioridade. Nossas vidas terrenas não são prioridade. Mas elas são sim, importantes, é claro. Deus também quer que nós sejamos felizes nesse mundo. Mas não é prioridade. A prioridade é o reino celestial. São as coisas de Deus. E, portanto, quando o presidente Russell M. Nelson disse pense celestial, a primeira coisa que me veio à cabeça é o que Jesus faria no meu lugar quando tem alguma situação. E acredito que ele, se tivesse os meios que eu tenho, uma televisão para fazer um cenário, uma câmera, um telefone, o livro de Mórmon, é claro, a palavra de Cristo nas suas mãos, ele espalharia o seu evangelho o mais longe que pudesse. E eu, atualmente, faço isso pela internet, aqui junto com vocês. E os missionários fazem presencialmente, pelo mundo todo, nas ruas, em tempo integral. Que eles são voluntários, eles abdicam de parte da sua vida para servir a obra de Deus, espalhar a palavra de Deus. E para que não sejamos iníquos, para que não sejamos pessoas más ou pessoas ruins, eu gostaria de aconselhar vocês que também usassem essa frase que o presidente falou. Pensem celestial, pensem o que Cristo faria no meu lugar. E que só assim nós podemos elevar nossos pensamentos e nossos espíritos até o Pai Celestial e as coisas que lhe agradam, e podemos ajudar na sua obra de alguma maneira. Como disse, ramos foram cortados da videira, que seria oliveira, perdão, esqueci o nome da árvore, de Israel, que seria, podemos dar o exemplo que nós podemos ter nos afastado da palavra de Deus. Ou alguns de nós podem até não conhecer, ou alguns estão conhecendo através desse vídeo que caíram aqui de paraquedas, e por alguma razão estão assistindo esse vídeo até o final. E independente se nós estamos longe de Cristo no momento, ou se nós pensamos que somos culpados, ou que Deus não vai nos perdoar, eu gostaria de dizer para vocês que Deus sim perdoa nossos pecados, desde que nós procuremos Ele de todo o coração. Deus sim nos dá a entender toda a verdade, desde que busquemos ela com todo o coração. E não fiquem longe de Deus, não fiquem longe do reino celestial. Não sejam sujos ou maus perante Deus, mas procurem se purificar, procurem dar um passo de cada vez. Porque vocês devem ter o que é mais importante, que é o desejo de mudar, que é o desejo de seguir os ensinamentos do Pai Celestial. E este era o testemunho que eu gostaria de deixar, de que o livro de Mórmon é verdadeiro, de que Deus nos ama incondicionalmente, e que nós sim podemos nos arrepender de nossos pecados, independente de qual dele que for. E se passar na cabeça de vocês que Deus não vai perdoar, que vocês não têm mais chance, tenho certeza que Deus vai sim perdoar vocês, de todo o coração dele, que tem um amor infinito por nós, e de todo o nosso coração pedindo o perdão. E que possam fazer como o presidente falou, como o profeta falou. Pensem celestial. Essa é o testemunho e mais um capítulo do livro de Mórmon que eu gostaria de deixar para vocês. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.